crianças! Hoje nós vamos fazer um pouquinho de ciências e falando sobre eletricidade, energia elétrica. Então, pego o livro de vocês, página 190. Nós vamos ver nesta página aí os cuidados com energia elétrica. A energia elétrica é muito importante no cotidiano das pessoas. No entanto, em certas situações, a energia elétrica pode representar perigo e riscos de graves acidentes, como incêndios e choque elétricos. A gente vai ver a seguir alguns cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Sempre que desligar o registro do chuveiro antes de alterar a posição do botão para a temperatura de água. A gente nunca pode mudar a posição para quente, frio, né? Ou morno com o chuveiro ligado. A gente precisa desligar e depois mudar, porque senão a gente corre o risco de levar choque. Não colocar o dedo ou outros objetos nas tomadas. Utilizar o protetor, principalmente quando tem criança pequena em casa. Se enfia alguma coisa no buraco da tomada, leva choque e corre o risco até de morte. Não conectar vários aparelhos elétricos na mesma tomada com benjamins, também conhecidos como T. Então, o que acontece? Às vezes a gente pega uma extensão e a extensão vem com vários buraquinhos para a gente colocar as tomadas. E o certo é a gente não usar todas as tomadas, porque superaquece e acaba pegando fogo, causando incêndio, né? Sempre que desligar a chave geral da energia, antes de realigar qualquer tipo de manutenção elétrica no local. Então, se eu for trocar uma lâmpada, eu tenho que desligar a luz. Se eu for trocar uma tomada de lugar, eu tenho que desligar a luz. Aí vem falando nessa página sobre o gato. Gato na rede elétrica. O que é um gato? Passando por uma rua, o pai de Carolina viu uma grande quantidade de ligações elétricas clandestinas em um poste, conhecidas popularmente por gatos. Ligações elétricas desse tipo podem sobrecarregar as redes de distribuição, danificando e causando oscilações em quedas de energia. Então, o que é o gato? Às vezes a pessoa não paga a conta de luz e vão lá, né? E cortam a luz. O que acontece? A pessoa, para não ficar sem luz, ela vai lá e liga no poste a luz novamente, de uma forma errada. O famoso gato, que não vai pagar a conta elétrica, né? A luz não vai chegar. Só que isso sobrecarrega. Se quando está fazendo um gato, você está roubando a energia de outra casa, de quem paga a eletricidade. Então, o que acontece? Sempre quando liga um chuveiro, liga a máquina de lavar ou alguma coisa, a luz cai, sobrecarrega e cai. Isso é sinal de que está em gato. Quando tem isso, né, roubo de energia, a gente precisa ligar e denunciar. Agora tem uma atividade. Leia as frases abaixo sobre os cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Escreva V para as que apresentam informações verdadeiras e F para as que apresentam informações falsas. Ao manusear equipamentos elétricos, devemos usar calçados e pisar em chão seco. Verdade. Para retirar plugs de tomadas, devemos puxá-los pelo fio. Falso. Podemos deixar os aparelhos ligados à tomada para limpá-los. Falso. Devemos desligar a chave geral
ao trocar uma lâmpada ou realizar um pequeno reparo em uma tomada. Verdade. Então, vocês vão reescrever as frases que foram falsas, corrigindo o erro no caderno de vocês, colocando elas para serem verdadeiras. Número 2. Observe as ilustrações a seguir. Assinale a situação que apresenta o uso correto das tomadas elétricas. Qual é a imagem que está com o uso correto? A primeira imagem. A outra está usando um Benjamin, não é? E sobrecarregando todas as entradas. Cite os riscos relacionados ao uso incorreto das tomadas, apresentando em uma situação acima. Então, o que acontece? Vai sobrecarregar e vai acabar causando um incêndio na casa. Desperdício de energia elétrica. O gráfico a seguir mostra o consumo de energia elétrica pela população brasileira ao longo dos anos. Então, de 1970 até 2015, gráfico. Analisando o gráfico, o que você pode concluir sobre o consumo de energia elétrica entre os anos de 1970 e 2015? Então, o que a gente vê? Que o consumo de energia elétrica aumentou muito desde 1970 até 2015. Então, como que você explicaria essa variação de consumo representada no gráfico? Por que aumentou isso? Pela quantidade de coisas elétricas que a gente tem em casa. Antigamente não tinha liquidificador, celular, computador, e as pessoas foram comprando, adquirindo várias coisas, secador, escova de fazer o cabelo, tantas coisas que hoje em dia tem, que tudo que você precisa de quê? Você precisa de uma eletricidade para poder carregar. Então, isso tudo vai aumentando o consumo de energia. A geração de energia elétrica nas usinas pode causar diversos prejuízos ao ambiente, como a emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre, alagamento de grandes áreas e produção de lixos tóxicos. Assim, quando a demanda de energia elétrica aumenta, os prejuízos ao ambiente aumentam. Por esse motivo, é necessário que a energia elétrica seja consumida de maneira consciente. É preciso também investir em pesquisas que buscam desenvolver alternativas para a geração de energia elétrica, como o biogás. Então, a gente está vendo aí uma imagem, não é? Que é uma indústria no estado do Rio Grande do Sul. O biogás é produzido nos chamados biodigestores. Além dos danos ambientais, o consumo excessivo de energia elétrica pode resultar em crises energéticas, prejudicando o fornecimento de energia elétrica à população, que é o famoso pico de luz, onde acaba a luz em uma cidade inteira de uma vez só. É o pico de luz, muita gente usando a energia ao mesmo tempo. Evitando o desperdício de energia elétrica. Diga não ao desperdício. Não tome banho demorado. Desligue o chuveiro para se ensaboar e mantenha a chave da temperatura do chuveiro na posição adequada da estação do ano. Mantenha apagadas lâmpadas elétricas de ambientes que não estão sendo ocupados. Utilize lâmpadas elétricas ou de LED e aproveite o máximo a luz solar para iluminar os ambientes durante o dia. Desligue os aparelhos eletrônicos quando não estiverem sendo utilizados. Acumule o máximo de roupas para lavar de uma vez só. Abra a porta da geladeira apenas quando necessário
e evite colocar alimentos quentes dentro da geladeira. Reaproveitamento da energia. Pensar em maneiras de economizar energia elétrica é muito importante para o ambiente e para reduzir gastos na conta de luz. Por isso, algumas empresas buscam ideias inovadoras para reduzir o consumo de energia elétrica. Uma dessas ideias é o chuveiro, representado na imagem ao lado. Ele é associado a um dispositivo que reaproveita o calor da água aquecida, utilizada no banho. Veja como funciona. Então, tem aí esse dispositivo, recebe calor da água aquecida, utilizada no banho, e pré-aquece a água que entra no chuveiro. A água pré-aquecida entra no chuveiro. Dessa forma, pode-se utilizar o chuveiro em uma regulagem de temperatura menor e consumir menos energia. Atividades. Realize uma pesquisa sobre o selo Procel de economia de energia e responda as perguntas a seguir. O que é Procel? O que significa esse símbolo aí do lado, né? O selo Procel, que vem quando compra uma geladeira, uma televisão, um fogão elétrico, um freezer, um micro-ondas. Vem esse selo. O que significa? Vocês vão pesquisar na internet o que é Procel e escrever. 2. As imagens a seguir mostram algumas atitudes que ajudam a evitar o desperdício de energia elétrica em uma residência. Ligue cada imagem à descrição adequada. Então, vocês vão ver, observar, ver quem está fazendo correto, quem está fazendo errado, e vão ligar ao que está escrito embaixo. Desde 2015, as contas de energia elétrica no Brasil apresentam uma sinalização extra, as chamadas bandeiras tarifárias. Essas bandeiras são 3 cores e indicam as tarifas cobradas pelo uso de energia elétrica para determinado mês. Então, verde, a bandeira verde, sem acréscimo de tarifa. A bandeira amarela, acréscimo de 15 para cada quilowatt-hora. Então, a bandeira vermelho, acréscimo de 40 centavos, né, a 60 centavos para cada quilowatt-hora consumido. Então, na conta de luz, vem se a sua conta está na bandeira vermelha, amarela ou verde. Geralmente, em dezembro, fica na bandeira vermelha por causa das luzes, né? Pisca-pisca, que a gente gasta, as pessoas estão mais em casa, gastam mais energia. Suponha que uma família consome em média 500 kWh. Qual será o valor excedente pago em reais para esse mesmo consumo em um mês, sinalizado com bandeira amarela, e um mês sinalizado com a bandeira vermelha? Efetue o cálculo no caderno. Então, vocês vão fazer, se com a bandeira amarela 15 centavos a mais, né? E com a bandeira vermelha 40 centavos a mais. Faça o cálculo para vocês verem a quanto vai cobrar na conta de luz, tá bom? Letra B. O que o consumidor pode fazer para que não haja alteração no valor da conta de luz, caso mudança da bandeira tarifária para amarela ou vermelha? O que tem que fazer? O que a gente pode fazer para não pagar? O que eu tenho que fazer na minha casa
para mudar, né? Para eu não precisar pagar extra, a conta não aumentar. C. A energia elétrica no Brasil é gerada principalmente em usinas hidrelétricas. Desembaralhe as letras e descubra o principal tipo de usina que é acionada em casos de redução da geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Por hoje nós terminamos aqui. Então, façam as atividades, guardem o material e amanhã a gente se encontra novamente. Tchau!